Ora, bom dia de manhã. Vamos lá aqui fazer um videozinho, se calhar, um daqueles, assim um bocadinho mais polémico, talvez. Visto que hoje houve aqui alguma polémica, não é de hoje, já vem para aí de há uma semana e pronto, e tem havido alguma polémica e eu tenho respondido e tenho chateado, não, que eu não me chateio, mas que eu até gosto de alguns certos tipos de debates, mas é pá, acho que chegou a altura porque é assim, eu não posso passar outra tarde como passei hoje domingo. E estou a dizer hoje domingo, isto já é meia-noite e meia. Mas pronto. Uh, a responder a tantos comentários de um post ou de outro e a falar sempre do mesmo. E eu perdi a conta das vezes que eu repeti a mesma coisa. Parece que é difícil algumas pessoas encaixarem. A questão é, que é a polémica do momento. VPN contra IPs dedicados ou DNS ou até VPS. Eu vou tentar não usar determinados nomes para não, pronto, tentar, conforme eu até disse no post que fiz hoje, vou tentar fazer um vídeo assim mais ou menos e dar o mínimo de cana possível, porque isto pá, não é questão da cana, a questão é que pá, isto não devia estar a ser tão falado no Facebook como está a ser falado. Vocês não têm noção que ao falarem tanto das coisas, o Facebook também é visto por muita gente. E essa muita gente, vocês não sabem quem é que está a ver os posts e o que é que nós escrevemos. Vocês tanto falarem acabam por, como se chama dizer, borrar a pintura. Portanto, eu não quero fazer o mesmo no YouTube. Antes de mais, também dizer outra coisa. Epá, o pessoal mais entendido na matéria, na informática e por aí fora, não me venham criticar com as coisas que eu vou dizer, porque é assim, eu sei do que é que estou a falar, mas há aqui muitos termos técnicos e outras explicações que eu possa dar podem ser um bocado ridículos da forma como eu falo, mas é de uma forma para que todos entendam. Eu estou a dizer isto porque já aconteceu noutros vídeos, criticarem, tu sabes quem estás a falar, mas não explicas. Pois, eu não posso entrar muito ao pormenor porque há coisas que as pessoas não entendem. Isto é assim, a polémica está a existir porquê? Porque têm existido muitas contas bloqueadas, e sem ser contas bloqueadas, também tem existido situações... Isto mesmo à meia-noite e meia continuo a receber mensagens impressionantes. Mensagens do Face. É assim, há contas bloqueadas e sem ser isso também há pessoal a queixar-se que o site onde, penso eu, que a maior parte de nós vemos as streams, que também tem bloqueado os IPs, ou por outra, quer entrar no site e o site por isso simplesmente não abre, portanto não se consegue ver tudo, isso significa que já bloquearam esse IP. O que é incrível no meio disso tudo é que a maior parte do pessoal que se queixa desse tipo de situações usam todos o mesmo serviço de VPN, peço desculpa, usam todos o mesmo VPN. E esse mesmo serviço de VPN foi dos mais badalados numa ou em várias grandes comunidades portuguesas. Ora, ao ser tão falado nessas grandes comunidades portuguesas que são seguidas por milhares e milhares e milhares de pessoas, significa que há milhares e milhares de pessoas a usarem os mesmos IPs, a fazerem as mesmas coisas. Portanto, tanto acederem às vossas contas para trabalhar, tal como para acederem às streams. É lógico que isso chega a um ponto que começa a dar barraca. Porque estão todos a usar os mesmos IPs, isto entre aspas, não é? Porque eles certamente têm vários servidores. Agora, a grande questão é que há muita gente que, apesar dos vários avisos que são feitos por muita gente, por muitos colegas, inclusive por mim, há muita gente que não segue à regra os cuidados que devem ter. Eu já vi e tenho conhecimento, várias pessoas vieram falar comigo, vieram pedir ajuda, tinham as contas bloqueadas e eu perguntei passo a passo tudo o que andaram a fazer e detetei sempre algum erro, alguma falha ou algo que não deviam ter feito. Portanto, em relação a isso, eu não posso fazer nada. E não há soluções milagrosas, não é? Portanto, temos que ter cuidado com o que estamos a fazer. Vou-vos dar aqui uma metáfora, um exemplo. Podem achar parvo ou não, mas vou-vos dar aqui um exemplo. Vocês vão andar a 100 a hora aqui numa determinada estrada em que sabem que há ali um radar e que o limite de velocidade é 70. E depois vêm dizer, ei, fui multado. Epá, vocês sabem que o radar está lá. Vocês sabem que pode acontecer. Portanto, tem que se ter cuidado. Tem que se ter cuidado quando faz as coisas, quando se fazemos as coisas. Não percebem de informática, porque muitos de vocês não percebem nada de informática, não percebem nada de internet, não sabem o que é um IP, não sabem o que é um DNS, não sabem o que é um VPN, nem um VPS, não sabem nada do que é isso. Só vem o pessoal a falar nisso, está aqui o link, registrem-se, paguem, a configuração é esta e está a funcionar. E depois não se informam de mais nada.
não é? Depois mandam-se de cabeça, como eu costumo dizer, forma de brincadeira, mandam-se de cabeça sem terem tirado a carta e depois podem ter um acidente. Pronto. Claro que isto não há milagres, eu também sujeito-me, porque eu então arrisco-me e arrisquei-me logo desde o primeiro dia. Pode-me acontecer, mas se me acontecer eu sei para que lado é que é de ir. E ainda hoje referi isso no post que eu filo, e a forma como estou a fazê-lo foi precisamente para ajudar o pessoal, porque eu vi que havia muita gente a fazer a mesma coisa, tipo, eu vou arriscar, vou fazer tudo ao pormenor com todo o cuidado e mais algum e confirmar com os meus olhos que funciona. Epá, e há mais de um ano que funciona. Portanto, claro que eu estou a dizer isto, e quem é que me diz que amanhã acontece o mesmo? Pode acontecer. Se acontecer o mesmo, toma outra atitude, porque soluções há muitas, como eu costumo dizer, há solução para tudo menos para a morte. Portanto, não é por aí. Agora, não vamos a entrar em pânico, porque aparecem muitas contas agora bloqueadas do nada, com muitos, desculpem a expressão, amadores, que não sabem o que é que andam a fazer, e depois admiram-se que as contas sejam bloqueadas. Porque tem que ter isso em conta também. Tem que ter isso em conta, que há pessoas que se descuidam, e as pessoas descuidam-se e depois não são capazes de dizer: eu enganei-me ali, fiz assim, enganei-me. Pá, não têm coragem de o dizer. Também é essa a questão. Portanto, nós temos que pensar nessas situações todas. Pronto. Passando aqui por outra questão que está a ser agora muito falado, que é o aluguer de tanto DNS como até de IPs dedicados. Tem-me perguntado qual é a minha opinião em relação a isso. Meus amigos, um IP dedicado é mais seguro do que um VPN. É mais seguro no sentido de é um IP que é nosso. Portanto, se eu usar um IP dedicado, ele é só meu. Pura e simplesmente é só meu. Mais ninguém o usa. Enquanto que um VPN pode haver milhares de pessoas a usar. Que a maior parte dos serviços de VPNs, inclusive com o que eu uso, cada server tem os slots eu não tenho a certeza, mas acho que anda na casa dos entre 100 e 150 users. Portanto, eu sei que o IP que eu uso normalmente anda por aí 100, 150 pessoas no máximo a usarem o mesmo IP, e que não significa que essas 100 ou 150 pessoas estejam a usar o IP para os mesmos fins que eu. Estão a entender? Portanto, podem estar a usar o VPN para ver outros sites, para fazer outras coisas. Portanto, logo, eu nesse aspecto eu sei que estou um bocadinho à vontade. E estou a falar nisto porquê? Porque há serviços de VPNs que cada servidor tem, por exemplo, 1000 ou 2000 slots. Portanto, slots significa lugares, quantidade de users que podem usar o mesmo IP. Este eu sei que anda na casa dos 100, 150, é uma coisa assim no género, que isso não é nada. Não é nada pensando num mundo, porque é o mundo inteiro a usar isto. Portanto, não somos só nós a usarmos o mesmo serviço de VPN para os mesmos fins. Portanto, isto é usado para muita coisa. Portanto, o mundo inteiro, eu sabendo que estou a usar um servidor que se calhar tem 100 ou 150 slots, pá, isso não é nada. Desses 100 ou 150, se calhar só 10 ou 20 é que estão a usar para o mesmo. Enfim. Mas voltando atrás, portanto, o IP dedicado, sim, é mais seguro, sim senhor. Agora, onde arranjar IPs dedicados? Epá, é assim. Eu não quero arranjar aqui, não quero estar a arranjar aqui polémicas, não quero estar aqui, como venham depois com comentários. Volto a repetir, pessoal mais experiente, mais expert na matéria, não me venham criticar. Eu vou tentar dizer isto de uma forma mais básica possível. Eu posso dizer aqui algum disparate, mas é para o pessoal perceber, aquele pessoal que não percebe muito de informática. Qualquer pessoa pode ter um IP dedicado. E a melhor forma de adquirir um IP dedicado não é no Facebook. Não é comprarem, pagarem uma mensalidade, whatever, a alguém que está a vender esse tipo de serviço no Facebook. Existem empresas que vendem ou alugam um IP dedicado. Agora, eu não sei ao certo se pode ser feito. Quer dizer, pode ser feito, porque há VPS que se pode alugar um VPS com IP dedicado, por exemplo. Portanto, a ideia que eu tenho é que o pessoal que faz isso, que está a fazer isso neste momento, tem um VPS alugado. E é assim, nós dentro de um computador, eu tenho aqui no computador, eu até abri aqui, vou fazer aqui, peraí, eu abri aqui a linha de comando de DOS para ver, que agora não me lembro como é que eu tenho isto. Pronto, vamos dar aqui um exemplo. Ele aparece-me aqui, por exemplo, o gateway padrão, vocês não sabem o que é isto. Pronto, isto é um IP local, aqui da minha rede local, 192.168.1.1. Isto eu posso dizer à vontade, porque isto é um IP local. Se vocês fizerem o mesmo no vosso computador, forem ao comando DOS, escrever, portanto, CMD, irem ao comando DOS e depois irem, por exemplo, ao IP config para ver as configurações do IP. Isto é o IP que vai aparecer. Vai terminar, vai ser sempre 192.168.1. qualquer coisa. No meu caso aparece .1. Depois tenho aqui outro endereço que cabe em 68, porque eu tenho dois routers em casa. E, portanto, um é do router do meu operador, o outro é o router que eu tenho
neste caso na secretária. Eu estou-vos a dar este exemplo porquê? Porque penso que seja assim que estão a fazer. Portanto, alugam um VPS e depois alugam os vários IPs. Nós, quando temos esta terminação no 1, isto pode ir até 258. Portanto, o quanto é a terminação? 255, peço desculpa. Quanto é a terminação? Ou seja, significa que podem alugar 255 IPs diferentes. Mas a diferença é a terminação. Isso significa que estão todos na mesma casa, na mesma morada, que o router é o mesmo. Isto é uma metáfora muito arrojada. Mas pronto, é assim que é feito. Se funciona, funciona. Mas na prática vocês, se for o caso, podem estar 255 pessoas a usarem a rede do mesmo router e neste caso do mesmo computador. O que isso é capaz de subcarregar um bocadinho. Não sei, nunca usei, nunca... Pronto, mas eu sei que há pessoal que faz isto, que aluga VPS e que depois acabam por configurar aquilo de maneira a consigam vender, isto entre aspas, um IP dedicado para cada um, mas na prática estão todos a usar o mesmo computador. E sendo um VPS alugado, aquilo depois do lado lá pode esse endereço de IP estar identificado como o nome de uma empresa. E é assim, uma coisa é aparecer uma pessoa com um IP que vem dessa empresa, de um determinado do servidor A ou B, outra coisa é aparecerem, por exemplo, 200 pessoas a aparecerem com a ligação do mesmo servidor, do mesmo computador. Porque mesmo de uma empresa que vende VPS, que alugam VPS, cada VPS que alugamos podem ter o mesmo IP, como podem ter IPs diferentes. E é aí que eu quero chegar. Querem ter segurança? Aluguer de VPS. Porque aí vocês podem alugar um VPS com um IP dedicado. E aí vocês têm a certeza que o computador que estão a alugar, que esse IP é único. Estão a entender? A empresa pode ter 100 servidores. Vocês estão a alugar um. O IP desse servidor é único. Portanto, essa terminação é única. E não só. E ali os algoritmos também, atrás também são únicos. Isso é único. É vosso. Mas ninguém pode usar. E essa é que é a grande diferença. Agora, eu sei que alguns... mas já ouvi dizer que o VPS é mais lento. Eu vou-vos dizer assim. Vocês perceberem. Um VPS, e para ser trabalhado da forma como nós queremos trabalhar, é aceder a esse computador remotamente. Não é como ouvi um colega que hoje comentou, há VPS que se acede através do browser. Não. Vamos aceder remotamente, através do protocolo RDP. Pronto, vai-se aceder remotamente. O que é que vai acontecer? Vai-se sentir, ao ser remotamente, que aquilo até vai ficar um bocadinho mais lento. É normal. Agora, depende do VPS que estamos a alugar. Depende se eu alugo, vai haver uma grande diferença. Se eu alugo um VPS que tenha 1 GB de RAM e que tenha 4 cores, para um VPS que tenha, por exemplo, 64 GB de RAM e 64 cores, por exemplo. É lógico que vai haver diferença. Nós vamos sentir diferença. Agora, não podemos esquecer também de uma coisa. Hoje em dia, a maior parte do pessoal usam computadores portáteis. E computadores portáteis, e muitos deles não são grande coisa, não é? E estarem a aceder através do protocolo RDP a um VPS, aquilo vai ficar lento. Porque é complicado, porque estamos a ver dentro do nosso ecrã, numa janela, estamos a ver a imagem, o ecrã de outro computador que está na China, que está em Inglaterra, que está no Brasil, whatever. Epá, calma, já te respondo. Epá, esta malta não me larga. E então é do género. Minimizar o Facebook, senão não distrai-me. Então é do género. Vocês têm que entender isso. É preferível um VPS e com um IP dedicado. Pode ficar mais lento. Eu agora estava aqui para dentro. Pode ficar um bocadinho mais lento, é um facto, não é? Mas é mais seguro. Agora, aquilo que ainda hoje no Face disse é o seguinte. Eu quero que de uma vez por todas, não é que entendam, porque todos vocês sabem disto. Todos sabem disto. 80% do pessoal que anda nas apostas perde dinheiro. Ponto. Eu sei que ninguém na net anda aí no Facebook, ou seja onde for, a dizer eu só tenho redes, Ninguém diz isso. Tem vergonha. Ninguém diz isso. Mas o que é certo é que 80% perdem dinheiro. Agora eu pergunto, como é que há tanta gente, tanto no meu grupo do Face como em tantos sítios, preocupados porque o VPN, porque ficaram sem conta, porque não conseguem ver streams, porque não sei o quê? Essas pessoas não ganham dinheiro, porque aqueles que ganham dinheiro a sério alugam um VPS. E é isso que eu vos digo. Epá, se vocês realmente, em primeiro lugar, se não ganham dinheiro com o trading, esqueçam, porque vocês estão a mandar dinheiro fora, com as apostas, com o trading, e estão a mandar dinheiro fora com estes serviços todos que têm que pagar.
e que nunca vão conseguir rentabilizá-los, que têm que considerar assim um investimento, seja 5 euros, seja 10 por mês, seja 20, é um investimento. Se não conseguem rentabilizá-lo, parem com isso, essa já é a primeira. Se nunca fizeram trading, não se metam no trading, porque têm estes investimentos para fazer. Estão a entender? Agora, aqueles que realmente ganham dinheiro e querem estar seguros, aluguem o VPS, que por exemplo, há um ano atrás, quando houve um boom muito grande, pessoal a dizer que estava no Brasil e por aí fora, chegaram-me a perguntar para VPS brasileiros. Eu fartei-me pesquisar e disse: pá, esqueçam isso. Esqueçam porquê? Em primeiro lugar, porque a internet no Brasil é muito lenta, porque é mesmo muito lenta, é um facto. E os preços, eu vi preços de VPS que eu punha as mãos à cabeça. Eu punha as mãos à cabeça. Eu acho que cheguei a ver dos mais baratos na casa dos 100 euros ao mês. Atualmente eu vejo VPS brasileiras por 20 euros. Nem chega a 20 euros. Eu hoje estive a ver mais ou menos, aparecem os valores em reais e fiz o câmbio. Houve ali uma outra que deu-me 16 euros, outra deu 18. Pronto, isso agora depende. Mas já se tem a preços acessíveis. Claro que estou a falar em VPS, neste caso, salvo erro, com 1 GB de RAM e 4 cores. É pá, mas serve. Eu estive a trabalhar assim, portanto, há 2 anos para cá que já fiz o trabalho de várias formas. E a primeira forma foi essa. E era com VPS nesses termos. Portanto, 1 GB de RAM, com estas características, 1 GB de RAM e 4 cores. É pá, e trabalhei, fiz o meu trabalho sempre na boa. Não é por aí. Agora, se querem ter o VPS, querem ter uma boa velocidade para trabalhar e ao mesmo tempo ver as streams através do VPS, esse tipo de VPS serve para ver os streams. Vai-se ver as streams com uns breaks e depende do computador que se tenha. O meu computador não é nada por aí além, mas pronto. Mas tinha ali uns breaks. Portanto, vai depender disso. Querem ter streams boas também no VPS? É pá, tem que pagar mais. Tem que ter mais memória, tem que ter mais núcleos no servidor, núcleos do processador e por aí fora. Estou a entender? Portanto, de preferência alugar sempre VPS que SSD, porque após discos são mais rápidos. Epá, e é isto. E outra questão: se não trabalharem com aplicações, se não fizerem as apostas com aplicações, aluguem um VPS Linux. Porque o VPS Linux vai ser metade do preço e é muito mais rápido. Agora, têm que ter atenção a uma coisa antes de se meterem no VPS. Eu estou a dizer isto porquê? Porque se usarem aplicações para fazer as apostas, o VPS, o servidor tem que estar em Windows, porque as aplicações são todas para o Windows. Há até formas de instalar em Linux, pelo menos o Geekstoy eu consegui uma vez e até tinha aí um vídeo que eu não sei se esse vídeo ainda existe. Como eu fiquei os outros canais do YouTube, não sei se esse vídeo ainda existe. Pronto, a explicar como é que se instalava no Linux. Era que ser em Linux 32 bits, enfim, com 64 não conseguia. Agora, a questão é, se não usarem aplicações, usem o VPS Linux. Se for para fazer apostas no browser, VPS Linux é metade do preço, muito mais rápido, muito melhor. Pronto, simples, soluções. Agora é assim, não me peçam para eu estar aqui a aconselhar sites ou serviços de VPS, porque eu neste momento eu já estive a ver uns quantos e tirei uns apontamentos, mas eu não vou aconselhar nenhum, precisamente porque não conheço nenhum. Como eu não paguei e não testei, não vou aconselhar nenhum. Pura e simplesmente. Não quer dizer que não venha a fazê-lo, mas é assim, eu para vir a aconselhar é porque paguei de uma bolsa, é porque testei e pronto, e está testado e está confirmado e confio. Só que a questão é que neste momento não me interessa estar a fazer isso. Claro que se houver alguém dizer assim, pá, Nuno, mas diz-me qual é o valor que eu pago para tu testar. Pronto, porque não, eu posso fazer isso, não há problema nenhum. Mas eu não quero entrar por aí. Eu quero que vocês metam na cabeça uma coisa, todo o pessoal que eu vejo ganha dinheiro e que se safa, ninguém tem problemas com as contas. É impressionante. Toda a gente que se safa não tem problemas com as contas. Uns usam VPN, outros usam VPS e não tem problemas nenhum com as contas. O pessoal que eu vejo a queixar-se é pessoal que não se safa. Isto não estou a generalizar, porque há um ou outro que eu sei que até se safa mais ou menos e infelizmente já teve uma ou duas contas assim com problemas. Mas a questão é esta: separar as coisas. Se o VPN funciona, funciona. Já funciona comigo há 2 anos. Eu comecei com VPS, depois passei para VPN, já funciona comigo há 2 anos. Já tive 3 tipos de contas diferentes, contas de trabalho, e funcionou. E continua a funcionar. Sempre o mesmo VPN. Tanto a conta como streams, tudo. Em relação aos IPs dedicados, nunca usei. Se aconselho ou não, sim, mas eu acho que pelo valor que estão a pagar é mais prático um VPN onde tem uma empresa por trás, porque se tiverem um problema falam com a empresa
Se a rede cair, se houver, pá, seja o que for, falam com a empresa e resolvem na hora. Enquanto se for esse tipo de os IPs dedicados e essas soluções estão a aparecer na net, que é alguém singular que está a vender esse serviço, ou a alugar ou a subalugar esse tipo de serviço, epá, podem ajudar naquele momento, como podem não poder ajudar naquele momento. E vocês estão a pagar e depois ficam a olhar para ontem. Como pode até deixar de funcionar de vez. Enquanto que um VPN tem uma empresa por trás que os pode auxiliar. O VPS, pá, a configuração se calhar é um pouco mais complexo, onde também há aí vídeos, que eu também tinha um vídeo a mostrar, e eu acho que ainda existe esse vídeo, mostrar como é que configurava o VPS que eu estava a usar, porque se fosse agora neste momento usaria outro serviço, porque esse VPS não trabalha em todos os países, e portanto, e a maior parte do pessoal, o país que precisa, eles não têm lá servidores, mas há outros serviços. Portanto, a configuração pode ser mais complexa. Quem tem um pouco mais dificuldades de informática pode eventualmente não perceber lá muito bem o que é aquilo, ou como é que se faz a ligação remota, mas também é algo que em 5 ou 10 minutos aprendem, também não há nada a saber. Agora, é muito mais seguro, se é mais caro, se as streams podem ter delay, epá, não é o delay, as streams breakam um bocadinho. A stream não breaka, nós estamos a ver no nosso computador, o que nós vemos, a janela que temos do controle remoto de outra máquina, nós estamos a ver isso em stream. Portanto, aquilo que nós vemos da stream é a stream que está a dar no computador que está no outro país. Portanto, isso não é ganhar delay para o nosso computador, aquilo tem breaks porque estamos a ver em stream. Isto explicando, penso eu, da melhor maneira possível. Portanto, aquilo não tem delay, aquilo faz uns breaks porque nós estamos a ver em stream o ecrã de outro computador que está no outro país. Portanto, aquilo funciona bem. Agora também depende do trabalho que faço. Houve aí até quem comentasse hoje, eu até tinha aqui aberto, já minimizei, deixa cá ver. Alguém aqui a dizer, pois, e tal, fazer cavalos com o VPS é para esquecer, é só redes. Eu tenho um vídeo, o vídeo que eu falo no VPS, eu acho que ainda tenho esse vídeo, acho que eu não apaguei isso, eu acho que consegui recuperar esse do antigo canal do YouTube, em que mostro o primeiro dia que eu usei o VPS. Esse vídeo chama-se Voltei à Betfair, só ver o nome do vídeo é assim, ou voltei ao trading, uma coisa assim do género. E eu, quando voltei, e foi através de um VPS, eu pus o ecrã a filmar. Portanto, aquilo foi em tempo real. Eu estava a fazer aquele trading naquele momento pela primeira vez através do VPS, e vocês veem como eu trabalho normalmente. Portanto, isso agora depende. Pode ser uma parte psicológica. Pode ser a parte psicológica de e tal, isto está um bocadinho lento, ou é esquisito. Nota-se uma pequena diferença, mas também não é por aí. Bom, enfim, eu espero que tenham ficado minimamente elucidados. Eu sei que eu não falei nos pormenores, se calhar, ou naqueles pormenores que queriam ouvir, mas, conforme eu disse, sem dar muita cana, sem falar em determinados pormenores, muito ao pormenor, porque não convém, ao contrário do que muitos de vocês estão a fazer no Facebook. Não façam isso, falem em privado, pelo amor de Deus. Vocês prejudicam-se uns aos outros, e também prejudicam a mim, prejudicam todos, isso não faz sentido. Tenham cuidado. Portanto, sem falar aqui, ir muito ao pormenor, eu acho que expliquei minimamente as diferenças, os prós e os contras, e esta é a minha opinião. Se concordam ou não, whatever, é a minha opinião e é a realidade. Não banalizando, atenção, não banalizando os IPs dedicados, nem os serviços DNS, não banalizando esse tipo de soluções que existem. A única coisa que eu critico aí, querem IPs dedicados, querem DNS, paguem os serviços a empresas que vendam esses serviços. Não andem a pagar a pessoas aí no Facebook. Não, é assim, não quer estragar o negócio entre aspas a ninguém, mas vocês com isso não têm garantias nenhumas. Estão a entender? Tem que haver uma empresa por trás. Estão a pagar um serviço, tem que haver uma empresa. Estão a entender? Porque vocês, ao estarem ligados a esse VPS, porque neste caso, se for o caso, que eu penso que seja assim que é feito, estão-se a ligar remotamente a um VPS, e essa pessoa é que depois vos fornece esse IP dedicado, vocês estão ligados em rede dessa pessoa. Vocês nem sequer sabem que é essa pessoa. Ao estar ligados em rede dessa pessoa, estão ligados em rede. E não vou dizer mais nada. Pronto, tenham cuidado, não se metam em tudo o que aparece na net, soluções milagrosas. Vão pelos serviços pagos de empresas, serviços certificados, serviços que tenham garantias sobre o serviço. Não se mandem assim para essas coisas do que aparece, tudo o que aparece no Face. Abram um bocadinho os olhos. E isso realmente, se vocês façam contas à vida, se não fazem dinheiro com isto, não se metam principalmente no trading. Mas as casas de apostas em Portugal pagam pouco. Vocês sabem tão bem quanto eu, nós em Portugal só temos, infelizmente,
2 casas de apostas licenciadas, mas vocês sabem perfeitamente que conseguem aceder a outras casas de apostas que não têm licença em Portugal e podem apostar lá. Não quero entrar em pormenores, não vou falar em nomes em nada, mas vocês sabem disso. E sim, são casas de apostas que já têm odds e oferecem prémios melhores. Infelizmente, é o que nós temos. Nenhum de nós queria estar nesta situação e estamos, e por vezes temos que ir por soluções e caminhos que não queríamos. Pronto, enfim, espero terem ficado minimamente elucidados. Não expliquei aqui o que é o VPN, o que é o VPS, mas minimamente as diferenças para vocês perceberem. Os valores, o VPS torna-se mais caro, é um facto, mas é muito mais seguro porque temos um computador alugado no país onde nós queremos estar. Pronto, é mais por aí. Portanto, é mais seguro por aí. Pode acontecer a nível de streams vir a dar problemas, e é uma questão de falarem com, não sei se é possível, mas seria uma questão de falarem então com a empresa que fornece o serviço, tentar alterar o IP, por exemplo, ou então nem que tenham que, se calhar, uma despesa extra, instalar um VPN dentro do VPS para poderem ver as streams. Mas isso, pronto, são situações que cada um tem que resolver à sua maneira, e qualquer dúvida falem comigo, mas tentem ou evitem. Por exemplo, aqui comentários no vídeo, façam, mas evitam determinados nomes, determinados pormenores no Facebook, mesmo no grupo do Face. Evitem qualquer coisa em privado, mensagens privadas ou TeamSpeak. Pessoal, já me alonguei muito neste vídeo, mas era um vídeo que eu tinha que fazer, eu tinha que dizer aqui qualquer coisa, e pronto, qualquer coisa falem comigo. Pessoal, fiquem bem, muitos queridos e bons ganhos.